Olá, boa noite, minha querida aluna Sandra. Espero que você esteja bem, apesar da ansiedade, da proximidade da nossa prova da PGM de Guarulhos, estamos há 26 dias, né, a menos de 4 semanas da prova. Mas eu vim conversar com você hoje, fazer uma videoaula curta de direcionamento de estudo da disciplina de Direito Financeiro, para otimizar o seu tempo de estudo, para facilitar a compreensão de alguns institutos, da própria disciplina e desmistificar algumas coisas que às vezes impedem o aprendizado, que causa uma barreira no aprendizado natural. Vou falar com você aqui sobre as leis fundamentais a serem estudadas nessa disciplina. Nós temos 2 materiais escritos da primeira semana e da quinta semana. Na quinta semana, uma parte desse material apenas. No quinto dia, salvo engano, da quarta semana. Não é quinta, não é quarta semana. E na primeira semana a gente falou um bocado, eu fiz um breve resumo sobre a Lei 4.320 e os artigos iniciais. O que é que eu vou te explicar aqui? O essencial é você estudar na Constituição Federal os artigos 165, 166 e 167. Por quê? O artigo 165, especialmente o caput, que fala sobre o orçamento, os parágrafos 1º, 2º, 5º, são essenciais porque eles costumam ser muito cobrados em todas as bancas de concurso. 166 tem grande relevância porque ele foi modificado pela Emenda Constitucional 126 de 2022 e 167, o inciso 6º, fala sobre a vedação de estorno de despesas, de transposição de despesas entre orçamento dos vários entes. Então, eu preciso que você olhe esses artigos. Não é fácil memorizar, você tem que tentar ler e ir compreendendo o que aquele dispositivo está dizendo, mas nas provas de bancas como a Avança São Paulo, esse dispositivo, sim, ele tende a cair a literalidade da lei. Então, aos poucos, ler, reler, vai lendo 2, 3 vezes, até que você fixe aquele conteúdo e possa ir revisando ao longo desses dias. Estudar um pouco e na véspera da prova, 3, 4 dias antes da prova, dar uma lida neles novamente, para não deixar tudo para o último dia na véspera, né? Mas você receberá essa orientação de estudo. Então, nós precisamos estudar em Direito Financeiro a Constituição Federal, especialmente esses 3 artigos que eu mencionei, a Lei 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública, que é aplicável a todos os entes federativos e é utilizada como normas gerais em Direito Financeiro, na contabilidade pública. E tem também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 do ano 2000. É interessante notar que a Lei 4.320, embora ela seja de 1964, ela é uma lei que foi sim recepcionada pela Constituição Federal de 88, tá? De 1988. E na Lei 4.320, a gente vê vários conceitos. O artigo 1º ao 14, eles são essenciais. Eles trazem diversos institutos. O artigo 2º já menciona alguns princípios do direito financeiro, como o princípio da unidade e da universalidade. O que querem dizer esses princípios? Que o orçamento, ele é único, ele deve ser uma única peça orçamentária para todo aquele ente. Então, na União, por exemplo, todos os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, eles vão formar um único orçamento. Então, o Poder Executivo, todos os seus órgãos encaminham esse orçamento e consolidam com o Presidente da República. O Poder Judiciário faz da mesma forma, os presidentes dos tribunais superiores realizam segundo o artigo 99 da Constituição Federal, eles realizam essa peça orçamentária, consolidam e encaminham para o Poder Executivo, para que eles enviem ao Poder Legislativo, e aí é feito todo o orçamento para a União. No artigo 99 da Constituição, você vai ver que não é permitido ao chefe do Poder Executivo alterar unilateralmente o orçamento que é enviado pelos demais pelos demais poderes. Por exemplo, o Poder Judiciário encaminha as funções essenciais da Justiça, por exemplo, MP, Defensoria Pública, encaminham o seu orçamento e da mesma forma que o Judiciário. Mas esses órgãos, eles não podem ter o seu orçamento alterado unilateralmente pelo Poder Executivo. Essa alteração, essa adequação aos limites orçamentários há de ser feita pelo próprio Poder Legislativo, que é quem tem essa competência, essa atribuição constitucional. Então, o artigo 99 da Constituição ele é muito importante em relação à unidade do orçamento.
vocês precisam ler esse artigo. Vocês, no caso, não, vocês. Você, minha aluna. Essa aula talvez seja disponibilizada posteriormente para outros alunos, mas a princípio é uma aula gravada para mentoria individual, né, para essa aluna minha, da PGM de Guarulhos. Então, querida aluna, Sandra, voltando aqui ao conteúdo, eu quero dizer a você que a Lei de Contabilidade Pública, a 4.320, é essencial a leitura do artigo 1º ao artigo 14. O 14 fala de renúncia, um instrumento muito importante em relação à guerra fiscal. Depois nós veremos um pouco sobre isso, não está no nosso material em nenhuma das duas aulas, mas você precisa mesmo estudar a Constituição Federal, recapitulando, do artigo 1º ao 14 da Lei 4.320, nesse segundo ao princípio da unidade, no artigo 6º consta o princípio da universalidade, que fala que todas as despesas, todas as receitas, tudo deve estar contido em um único orçamento. Artigo 6º, nós temos também o princípio da especificidade, previsto no artigo 5º, salvo engano, da Lei 4.320, que ele fala que não pode haver uma dotação geral das despesas que estão sendo realizadas pelo ente público. Não pode, realmente. Deve haver rubricas, despesas específicas, deve haver uma dotação específica para cada despesa que está sendo realizada. Não pode haver uma previsão orçamentária única na peça orçamentária. Ok? Então, o artigo 5º é muito relevante também. É relevante o artigo 6º, como já falei, que também fala do princípio da universalidade. Temos que estudar também os artigos 11 e 12, que falam das receitas e despesas. Receitas correntes e de capital, despesas correntes e de capital. Os artigos 60, por exemplo, é muito importante porque fala do empenho, né? Eu não sei se você já ouviu falar em licitação na prática, né? Se você já vivenciou na prática, ouviu falar, obviamente, claro que sim. Mas se na prática já vivenciou licitação pública. A licitação, ela é realizada, a empresa vencedora vai firmar aquele contrato com o poder público e a despesa, ela tem que estar prevista, tem que ser antes empenhada, para que ela possa ser realizada. Então, nenhuma despesa pode ser realizada sem o prévio empenho, é o que diz o artigo 60 da Lei de Contabilidade Pública da União, a Lei 4.320, porque esse empenho ele é essencial para reservar aquela verba, para que ela possa ser retirada do orçamento. Se você realiza a despesa e depois vai empenhar, então a administração se desorganiza. É possível que a administração realize despesas maiores do que o orçamento comporta. Então, a lei veda expressamente a realização de despesa sem prévio empenho, mas existe uma exceção que permite que a despesa seja realizada, embora sem a emissão da nota de empenho, que é outra coisa. O empenho em si é um procedimento realizado no sistema da contabilidade pública. E a nota de empenho é o que pode ser dispensado em algumas hipóteses previstas na própria Lei 4.320. Eu vou baixar aqui a apostila, vou descer aqui para tentar verificar onde se encontra esse artigo. A ressalva. Eu acho que é o parágrafo 1º, isso mesmo, do artigo 60 da Lei 4.320. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Então, a nota de empenho pode ser dispensada, o empenho não, nunca, certo? Vamos falar um pouco mais sobre a Lei 4.320. Tem outros artigos também que são essenciais no estudo, como o artigos 71 ao 74 e artigos 81 ao 89. Esses artigos já foram cobrados pela própria Banca Avança São Paulo. É preciso ler, reler, eu sei que não é fácil, mas é essencial que seja feita a leitura, não é extenso. Se você for observar na apostila da semana 4, sobre a Lei 4.320, nós temos apenas 2 páginas. Aliás, 3 páginas que tratam sobre a disciplina. E temos uma primeira, no total são 7 páginas nessa apostila, porque vai falar também da LRF, Lei Complementar 101. E a primeira tem 15 páginas, então é lendo e relendo. É pegar esse material escrito, ler, reler, pegar o seu Vademecum ou olhar no próprio site do Planalto, até porque não vai ter consulta, né, para realizar o seu parecer,
ou a sua contestação ou embargos à execução, provavelmente vai ser uma dessas 3 peças no dia da prova, então você não vai ter consulta à legislação na hora, então é bom ir lendo e memorizando, mesmo que seja pelo site do Planalto. É melhor, é mais confiável porque está sempre atualizado. E, retomando aqui o nosso estudo, falamos dos princípios da unidade, da universalidade, tem também o princípio da anualidade financeira, não se confunde com a anterioridade anual do direito tributário, certo? O princípio da anualidade financeira, ele está no artigo 34 da Lei 4.320 e ele significa, ele quer dizer que o orçamento, ele corresponderá a todo o ano civil, a todo o exercício financeiro, artigo 34 da Lei 4.320. Agora, falando um pouco mais sobre o direito financeiro, perdão, é preciso distinguir também em relação ao direito tributário. O direito tributário, ele trata sobre a arrecadação de receita a partir dos tributos, que, segundo a teoria pentapartida do STF, não são apenas os impostos, taxas e contribuições de melhoria, são também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Isso segundo o STF, a teoria pentapartida. A teoria tripartite, que está prevista no CTN, no Código Tributário Nacional, ela não é aplicada pelo STF. Existe sim a teoria doutrinária, né, da teoria tripartite segundo o CTN, mas o que prevalece hoje é a teoria pentapartida do STF, só abrindo um adendo em relação ao direito tributário. Mas o direito financeiro, ele trata sobre o orçamento, sobre as receitas, sobre as despesas, sobre a responsabilidade dos agentes públicos em relação aos gastos que são realizados. Então, o direito financeiro em si, ele trata sobre essas matérias, como você já deve estar percebendo. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, no material da semana 2, teve algo assim muito relevante, eu vou falar com você agora, sobre o artigo 19 e 20. Esse artigo 19, ele costuma ser frequentemente cobrado nas provas de PGM, 19 e 20. 20, nesse caso, é inciso terceiro, porque a prova é municipal. Então, em prova municipal, muita coisa se cobra a respeito da legislação aplicada aos municípios. Não estou falando de legislação municipal, que também cai, né? Quando a cobrança de lei municipal, nesse caso nós temos apenas a lei orgânica de Guarulhos, e eu já mandei um material para você na semana passada a esse respeito. Mas, em relação ao direito financeiro, o artigo 19 fala o seguinte, eu vou ler ele na íntegra aqui. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, 169 fala sobre despesas com pessoal. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Tá? Receita corrente líquida, dá uma lida no artigo 11 da Lei 4.320, que vai explicar o que é receita corrente e o que é de receita de capital. Isso é muito importante, ler e compreender as distinções, memorizar as distinções em relação a isso. Então, a receita corrente líquida da União, dos estados e municípios, ela tem um percentual máximo que pode ser utilizado com despesa, em relação à despesa com pessoal. A União só pode gastar até 50% da sua receita corrente líquida para custear despesas com pessoal. Os estados e municípios podem gastar até 60%. Então, memoriza isso. Artigo 19, caput, incisos 1, 2 e 3, são essenciais no seu estudo. E também, esse estudo deve ser conjugado com o artigo 20 da mesma lei de responsabilidade fiscal, inciso 3º, porque esse inciso 3º fala sobre a esfera municipal. A repartição dos limites globais do artigo 19, ou seja, aquele limite de 50% para a União e 60% para estados e municípios, gastarem para custear as despesas com o pessoal, a repartição desses limites globais, ela não pode exceder os seguintes percentuais, ou seja, dentro daqueles 50% ou 60%. Como é que tem que ser administrado esse dinheiro? No inciso 3º do artigo 20 da LRF,
é dito o seguinte: na esfera municipal, dos 60%, 6% desses 60% vai ser destinado ao Poder Legislativo, já incluindo o Tribunal de Contas do município, se houver, né? E 54% vai ser voltado para o Poder Executivo. Então, veja como o Poder Executivo abrange muitos órgãos da própria administração direta e também as empresas da administração, as pessoas jurídicas da administração indireta. O Poder Executivo ele tem uma grande prerrogativa nesse ponto. Ele fica com grande parte da verba destinada a custear despesas com pessoal. Então, do limite de 60% da despesa corrente líquida do município, o Poder Executivo vai poder usufruir 54% desses 60%. É uma grande fatia. 6% apenas, ou seja, 10% do limite total, do limite global, vai ficar para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver. Então, isso é muito relevante. São relevantes também os artigos 60 até o 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei que nós estamos comentando agora. O artigo 9º também já foi cobrado. É importante que você veja. E o próprio parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou ler do artigo 1º, né? Eu vou ler na sua íntegra para que você possa compreender o que diz o dispositivo. Pelo menos para fixar melhor quando você estiver estudando. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Tem vários termos aí que você não precisa descobrir o que são, certo? Mas que é bom que você memorize para, se cair na prova, não ser estranho para você. Uma outra dica, uma orientação relevante, além desse artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, é o artigo 60, que já foi cobrado em prova de PGM pela Banca Avança São Paulo, que diz o seguinte: lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar, nesta lei de responsabilidade fiscal, para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. E o que seriam as dívidas consolidadas imobiliárias? Só para você ter uma noção geral. As dívidas consolidadas, elas são aquelas que correspondem ao montante total, sem qualquer dedução, das despesas, né? Contraídas pelo ente público, por meio de contratos, de convênios, da própria lei, por decreto, por tratados. Então, todas essas dívidas compõem um montante de dívidas consolidadas, certo? E nós temos também a dívida mobiliária, que a gente tende a achar, eu até fiz a anotação aqui para não me esquecer, a gente tende a achar que a dívida mobiliária se refere à aquisição de bens móveis, mas é relativamente isso, porque ela se refere à emissão de títulos públicos, como os títulos públicos do Tesouro Direto. Então, a emissão desses títulos corresponde à dívida pública mobiliária, ok? É importante também olhar o artigo 62 da LRF, porque ele fala o seguinte: ele tem exceção voltada aos municípios, e inclusive o artigo 63 também. Mas o artigo 62, ele é bem explícito, eu vou dar uma lidinha aqui durante essa breve aula. Os municípios, só contribuição para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, se houver 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 2. Convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere conforme sua legislação, ou seja, conforme a legislação municipal. Então, se houver autorização na LDO e na Lei Orçamentária Anual, ou se houver convênio, acordo e ajuste ou outro instrumento congênere que determine isso, é que o município vai poder contribuir para custear despesas da competência de outros entes da federação. E, falando nisso, a gente tem que lembrar do artigo 35 da Constituição Federal, da própria LRF, que veda
o empréstimo de recursos de um ente federativo para outro. Isso não é possível acontecer segundo a LRF. Só que existe uma ressalva em que os próprios entes da administração indireta, eles podem realizar essa renegociação, essa reorganização, replanejamento do orçamento e contribuir uns com os outros. Essa reorganização, esse replanejamento do orçamento, ele é previsto no artigo 35 da LRF. Ele exige autorização legislativa, mas pode ser, exige autorização legislativa porque ele vai ser implementado por meio da abertura de um crédito adicional, que pode ser um crédito suplementar ou um crédito especial. Eu não digo um crédito extraordinário, porque o crédito extraordinário, esses créditos estão previstos a partir do artigo 40 da Lei 4.320, Lei de Contabilidade Pública. Esses créditos, eles se destinam a fazer um reforço da dotação orçamentária, por exemplo, quando o crédito é adicional, crédito adicional suplementar. Ou ele pode se destinar, por exemplo, a despesas relativas à calamidade pública, à guerra, situações imprevisíveis, que podem ser tratados ou diretamente por decreto ou medida provisória. Mas a gente não vai falar aqui sobre crédito extraordinário, que não se aplica à exceção do artigo 35 da LRF. Essa exceção do artigo 35 permite, Sandra, que por meio de autorização legislativa, para que sejam criados esses créditos adicionais, esses créditos suplementares, créditos adicionais, eu estou confundindo os termos, que um crédito especial ou um crédito suplementar, eles sejam criados para atender a demandas dentro desse ente. Então, se for necessidade de um reforço de dotação orçamentária, o crédito, ele vai ter uma prévia autorização legislativa para que possa haver esse remanejamento de recursos de uma fundação ou de uma autarquia do próprio município. O município ficou sem recursos para determinada área, por exemplo, assistência social. E aquela fundação ou aquela autarquia se encontra com superávit. Tem mais receita do que despesa, olha que maravilha. Então, aquela fundação ou autarquia do próprio ente, se houver uma autorização legislativa prévia em relação a isso para todo o ano, durante aquele ano, no decorrer daquele ano, aquele ente da administração indireta vai poder emprestar, não é bem emprestar, é remanejar, realocar aquele orçamento e passar diretamente para a administração direta, para o município. Nesse caso, não há vedação, o crédito adicional, ele vai ser implementado por meio de decreto e está tudo resolvido. Só se exige essa prévia autorização legislativa e depois a instrumentalização desse crédito por decreto. Isso está previsto expressamente no artigo 42 da Lei 4.320. Deve haver autorização legislativa e a implementação por meio de decreto. Vamos ler então o artigo 42 da Lei 4.320 para finalizar a aula, tá bem? Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto legislativo. Então, era isso, Sandra. Esse é um breve resumo das duas apostilas que nós já vimos no decorrer da mentoria, e é essencialmente isso, somado ao estudo da renúncia de receita, que vai precisar ser visto na disciplina de Direito Financeiro. Releia os materiais, por favor. É muito importante que você faça novamente essa leitura, que você abra o Vademecum atualizado ou o próprio site do Planalto, e aí você acompanhe esta aula, faça anotação dessa aula, revise os textos que já foram enviados junto com os artigos aqui mencionados. Dessa forma, você vai ficar afiada na disciplina e vai conseguir sim pontuar bem nas 3, 4 ou 5 questões que hão de ser cobradas a respeito dela. Na verdade, eu creio que são muito mais do que 3, porque nessa prova da PGM de Guarulhos vão ser muitas questões, são 80 questões e somente questões jurídicas. Então, vai ter muito mais do que 3 questões, né? Normalmente, quando a prova tem 50 questões e são 20 ou 25
de conhecimentos gerais e 30 ou 25 jurídicas, é que cai em 3 de direito financeiro. Então, provavelmente 6 questões, eu vou apostar em 6 questões da disciplina, que vão ser tiradas desses dispositivos da Constituição Federal, do conceito dos princípios, e é importante estar afiado com eles, tá bem? Um grande abraço, estou aqui para qualquer necessidade e vamos em frente, né? Faltam poucos dias, mas esse estudo vai ser essencial e vai alavancar a sua aprovação. Um grande abraço.